Bom, meus irmãos, de volta aqui, eu estava pensando aqui a respeito da questão ministério, o conceito bíblico de ministério. Eu estava lendo um texto aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 2 ao 4, diz assim: Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não haja como de dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, que é Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Não perece essa coroa. Quando eu falo de ministério, eu falo de serviço. A palavra ministro vem do latim minister, que por sua vez deriva de minus, ou seja, menos. O minister era o servo, o homem do serviço. Na antiguidade havia o minister cubiculi, é o minister cubiculi, que era o servo encarregado de arrumar os quartos da casa. Havia também o minister vini, que era o servo encarregado de manter as taças cheias de vinho nos banquetes. O ministro é chamado para servir. Em João capítulo 13, Jesus dá um grande exemplo. Deixa a mesa principal e parte para o serviço. Esse ato nos dá a dimensão maior do ministério. Somos chamados para servir. O apóstolo Paulo mostra no texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, uma lista de qualidades, Vocês que estão me ouvindo, prestem bem atenção. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, Paulo nos dá uma lista de qualidades que o ministro deve ter: justiça, verdade, fé, amor, paciência, mansidão. Todas são qualificações para a prestação de serviço digno. Ministério não é vitrine, como muitos têm usado hoje. Ministério não é vitrine para um desfile de uma personalidade doentia, marcada pela vaidade. Não é para os viciados em bajulação. Ministério é para trabalhadores da seara, servos. Um pastor muito sábio dizia: o símbolo do ministério é o avental sujo. Vejamos algumas dimensões do ministério verdadeiro. Caráter, o fundamento do ministério. Filipenses capítulo 2, verso 14 ao 16. Segundo ponto, serviço, a natureza do ministério. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Terceiro ponto, amor, o motivo do ministério. Romanos capítulo 12, verso de número 9 a o verso 11. Sacrifício, quarto ponto, sacrifício, a medida do ministério. Salmo 40, verso 5 até o verso 9. Quinto, submissão, a autoridade do ministério. Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8. Sexto ponto, glória de Deus, o propósito do ministério. 1 Coríntios capítulo 10, verso 30 ao 32. Palavra e oração, 2 pontos. No sétimo ponto, tem 2 tipos de entendimento: palavra e oração, as ferramentas do ministério. Hebreu capítulo 4, verso 11 até o verso de número 13. 8.8, crescimento da obra.
o privilégio do ministério, né? Mateus 13, 31 e 32. Nono, Espírito Santo, o poder do ministério. Efésios 5, 18 ao 20, Paulo vai estar explicando o texto decorrente ao poder do Espírito Santo em meio ao ministério. E em décimo, para finalizar, Cristo, o modelo do ministério. Hebreus capítulo 7, verso de número 22 ao verso de número 27. Pegue isso para você, guarde em seu coração. Ministério não é vitrine para um desfile de uma personalidade doentia. Escute, ministério não é vitrine para um desfile de personalidade doentia, marcada pela vaidade. Não é para os viciados em bajulação. Ministério é para trabalhadores da seara, servos. Um pastor sábio disse, volto a dizer, o símbolo do ministério é o avental sujo. Quer ver se você tem o ministério diante do Senhor? Esteja com o seu avental sujo, porque mostra que você está a trabalho, serviço. Pegue o que Jesus disse em João capítulo 13. Aprenda, ministério é uma palavra que vem do latim minister, que vem derivado da palavra menos, ou seja, menos de nós, servo. Somos menores, somos servos e mais dele, porque uma vez que é mais dele, Paulo nos dá um ensinamento profundo, dizendo que o verdadeiro ministro é aquele que tem justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão. Todas são as qualificações para a prestação de um serviço digno. Receba, pegue para você e aprenda que nem sempre quem diz ser ministro, quem diz ser pregador, quem diz ser alguma coisa primeiro tem que ser menos, tem que ser servo, tem que mostrar que o avental está sujo porque está a trabalho. Somos servos e glória somente a Deus. Deus os abençoe.